Quais são as implicações dessa verdade, do tetelestai em nossas vidas? E responder essa pergunta é muito importante, pois nós podemos pensar o seguinte, e talvez você possa pensar nisso. Bom, se Jesus já pagou o preço dos meus pecados, e alguns fizeram essa pergunta para o apóstolo Paulo, né? Se ele já pagou o preço dos meus pecados, se já está tudo consumado, finalizado, eu não tenho mais nada a fazer, meu nome já está lá no livro da vida. Então eu posso viver como eu quero. Não. Você entendeu? Não pode viver como você quer. Isso seria retornar ao pecado original. Você não pode fazer isso novamente, dizer não para Deus. Não, Senhor, o Senhor já fez, obrigado, valeu, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Não. Agora que você entendeu que Ele te libertou, que Ele pagou o preço, que não há mais morte sobre ti, agora é a hora de você dizer: Deus, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim a tua vontade, leva-me para onde tu queres, me conduz, me orienta, me ensina, eis-me aqui, tudo que eu posso te dar unicamente é a minha vida, só isso, não tenho mais, não é o dinheiro que o Senhor quer, a minha vida é a única coisa que eu posso te oferecer. Você dizer que vai viver a sua vida, agora do jeito que você quer, é você renunciar novamente a Deus e dizer: eu sou autoexistente, eu sou auto, né? Que você pode pensar de você mesmo, né? Mas isso é voltar para o pecado de novo, original, que Adão e Eva cometeu. É você pensar de você mesmo além do que você deveria. É você se afastar do objetivo seu, que é glorificar a Deus. Você foi criado para a glória dEle. Então eu vou dizer as palavras de Jesus. Se você nunca tinha ouvido esta mensagem, é pela primeira vez que você está ouvindo esta mensagem, as palavras de Jesus é para estas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, a estes que agora estavam ouvindo a sua mensagem: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Jesus está dizendo que precisamos fazer o caminho inverso que fez Adão no Éden. Precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos morrer para nós e dizermos sim para Deus. Eu quero te seguir, Senhor, eu quero te seguir. E nós fazemos isso seguindo Cristo Jesus. Precisamos reconhecer que só existe vida em Deus, que nós não somos seres autossuficientes, nem autoexistentes. Essa mudança de atitude, de pensamento, a Bíblia chama de arrependimento. Arrepender-se não é você jogar o cigarro fora. Arrepender-se não é você deixar simplesmente de pegar a laranja do quintal do seu vizinho sem avisar. Passar no mercado, pegar os cachinhos de uva, chupar tudo sem pagar. Arrepender-se não é apenas isso. Arrepender-se é exatamente se arrepender do pecado original. É você entender esta mensagem, entender que você é um ser que precisa de Deus, que você não é autossubsistente, autoconsciente, auto-independente, nada disso. Você precisa se reconhecer como um ser dependente de Deus, que carece da sua glória.
Isso é arrependimento. A consequência disso na sua vida é que você vai parar de ficar pegando as uvas lá no mercado sem pagar, você vai parar de pegar a laranja lá do seu vizinho, você vai parar de fofocar, de ficar olhando para a vida alheia dos outros e ficar fazendo, você vai parar com um monte de coisa, porque o Espírito de Deus que agora habita em você, Ele vai te conduzindo a uma nova caminhada de santidade. Se você já é crente, e está ouvindo essa mensagem, já é um discípulo de Cristo, já é alguém que disse sim para Deus, não para si mesmo, e está nessa caminhada, nessa jornada agora. O apóstolo Paulo, ele escreve quais as implicações desta mensagem para você, e eu vou ler essa passagem. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colosso. Ele está escrevendo à igreja de Colosso, uma igreja, a um grupo de irmãos como nós reunidos, que já haviam entregado a vida a Cristo, que já haviam decidido dizer sim para Deus e não para si mesmo. E aí então ele está escrevendo, logo, preste atenção que eu vou ler a partir do verso 16, logo a partir do momento que ele diz assim, toda a dívida já foi paga. Ele acabou de dizer isso, toda a dívida já foi paga. Aí ele vai dizer o seguinte, portanto, toda a dívida foi paga, portanto, não permitam, olha o que Paulo escreve, você está livre, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Olha, tem lugar por aí, igrejas por aí que diz que você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E tem lugares que vão te dando regras, e mais regras. Paulo diz, não permitam que ninguém te julgue pelo que você deve comer, beber, ou relações festivas, religiosas, ou celebração de lua, ou mesmo o dia de sábado. E tem gente que fica tentando guardar ainda sábado, guardar festas religiosas. Paulo está dizendo, queridos, que não há mais nenhum ritual religioso. É isso que ele está dizendo. Que seja necessário para a sua redenção, para a sua salvação. Portanto, não permitam que te prendam ou te julguem por isso, porque a nossa redenção está consumada. E ele continua, estas coisas, essa religiosidade, esse negócio de ficar guardando isso, guardando aquilo, não come isso, não come aquilo, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Ele está dizendo que tudo aquilo era só para mostrar e apontar Cristo. É isso que ele está dizendo. A realidade, ele fala, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro templo. Ele disse, vão destruir isso aí, mas em 3 dias eu vou levantar um novo templo. Ele é o templo. As outras coisas eram sombras. Cristo é a verdadeira religião, porque só chega ao Pai aquele que está nele. O verdadeiro mediador, o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote. Na graça infinita de Deus, eu sou feito um pastor, mas sou pastor como vocês, seres humanos qualquer. Homem que falha, que peca, que erra, homem. Que pela graça de Deus é uma ovelha para poder ensinar outras ovelhas, mas o verdadeiro pastor é Cristo. Então para de viver a sua vida comandada por homens que se dizem apóstolos, profetas, sei lá, pastores, sacerdotes, bispos e qualquer outra coisa, papa. Parem. Cristo é a verdade única, não existe outra verdade. E se estamos em Cristo, estamos na verdade. E Paulo continua, não permitam
que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. É muito comum você ir por aí e alguém sair dizendo para você: eu tive uma visão, assim diz o Senhor. O anjo que estava ali com 3, 4 asas batendo, e começa a te dar visões. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. É isso que Paulo diz. E na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal. Paulo chama mente carnal. A torna orgulhosa. E são cheias de soberba essas pessoas. Elas se acham superiores a todos. Trata-se de alguém que não está unido, Paulo diz, à cabeça, que é Cristo. E a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. E eu não estou dizendo que não há pessoas a quais Deus muitas vezes traz sim uma palavra profética e revela. Mas irmãos, gente que em cada reunião de oração está vendo anjos, ela tem esquizofrenia. Gente que em cada reunião quer dar uma palavra profética, olha, põe a mão sobre ela e ora por ela. Ela precisa de oração. Paulo está dizendo que Jesus falou tudo. É isso que ele está dizendo. Nós não precisamos mais de anjos, de visões. Jesus falou tudo. Tudo está consumado, não tem mais nada de novo para ser falado. É isso que ele está dizendo. No passado, diz a palavra, Deus falou por profetas, mas hoje Ele fala pela palavra que Ele nos deixou. Para de seguir gurus cristãos, cartomantes evangélicos, né? Está sempre tentando ver o que vai ser amanhã, meu dia. Para. Cristo já fez tudo, tudo, tudo por você. Tudo. E aí ele continua: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, ele quer dizer, né? Vocês ainda se submetem, como ainda se pertencessem a Ele, se submetem a regras. Já que vocês morreram com Cristo, ele está dizendo, como é que vocês ainda se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois baseiam-se em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, agora preste atenção nisso, têm de fato a aparência de sabedoria. Olha o que ele diz, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque os impulsos da carne vêm de dentro, não de fora. Não adianta eu dizer para você, não beba isso, não coma aquilo, não faz. E você lá dentro está comendo e bebendo. Você já viu aquele negócio daqueles irmãos que, às vezes, né? O cara segue as regras, né? Então você fala, pô, esse cara é crente, hein? Esse é fiel a Deus, né? Ele só anda de terno, gravata. Ele não faz isso, não faz aquilo, essas coisas todas externas, né? Como faziam os fariseus, que entram lá no templo, né? Ó Senhor. Mas aí quando ele vê alguém fazendo, ele já sai correndo querendo condenar aquele que fez. Por que ele faz isso? Porque lá no fundo ele queria fazer. Mas como ele não pode fazer, eu vou me vingar, eu vou condenar esse que fez. Paulo diz que essas coisas não refreiam o impulso da carne. Você não está livre para sair fazendo o que você quer, calma. Eu quero dizer para você que essas coisas funcionaram no passado,
mas para mostrar o pecado em nós. Por isso que Deus deu a lei. Paulo fala sobre isso. A lei veio para mostrar que somos falhos, pecadores, que não conseguimos viver a verdade de Deus. Mas é para isso que Jesus veio, para cumprir a lei, para fazer com que um homem cumprisse a lei. E nele todos nós cumprimos a lei. E é por isso que não estamos mais sujeitos à lei. Agora, a continuação é que você termina o verso 23 e tem que entrar no capítulo seguinte. Aí Paulo continua concluindo. Bom, vocês entenderam? Vocês estão livres. Vocês estão livres. Para de ficar se deixando prender pelas coisas. Aí ele continua. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, agora vem, né? Procurem as coisas que são do alto. Agora que você tem consciência, entendeu que Cristo pagou o preço do seu pecado, entendeu que você não deve mais viver para você, e nem deixar que as pessoas te aprisionem, te julguem. Procure as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A realidade é que eu e você agora estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos escondidos dentro deste corpo. Portanto, eu não devo mais viver a vida de qualquer maneira. É preciso que eu viva a vida buscando as coisas do alto. É preciso que eu viva a vida de maneira a honrar aquele que por mim na cruz morreu. Porque a minha vida está nele agora, inserida nele. Eu sou parte dele. Quando Paulo diz buscar as coisas do alto, manter o seu pensamento nas coisas do alto, ele está dizendo que você precisa, querido, buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar as coisas do alto. Não é que você tem que ficar buscando a mansão celestial, né? Senão você vai se jogar debaixo de um caminhão, né? Para chegar lá, não é? Não, ele está dizendo que você precisa viver as coisas do alto, os valores esses que você só pode encontrar através do Espírito Santo, valores esses que você só pode viver numa vida cheia do Espírito de Deus. Não existe como você viver as coisas do alto sem que você não viva cheio do Espírito de Deus. E aí eu quero dizer que talvez a nossa grande falha como igreja nos últimos dias é que não oramos como deveríamos orar. Não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Precisamos orar mais e mais. Precisamos ler a Bíblia, meditar nela mais e mais. Buscar as coisas do alto. É eu viver intensamente com Deus. É eu gastar horas com Deus. É eu deixar Deus me transformar. Mas isso só é possível de joelhos dobrados. Nós precisamos voltar para os nossos quartos de oração. Orar no secreto lá com o Pai. É isso que Paulo está dizendo. Mantém teu pensamento nas coisas do alto. Não fica mantendo seus pensamentos só nas coisas terrenas. Quanto tempo nós mantemos nossos pensamentos nas coisas terrenas? É nas atividades do trabalho, é nas atividades familiares, é na hora da diversão, mesmo do lazer. Toda hora nós estamos pensando apenas nas coisas terrenas, mas o quanto você se dedica a buscar Deus, simplesmente Deus, sem pensar no que você pode conquistar com Deus nas coisas terrenas, porque quando nós vamos buscar Deus, nós estamos pensando ainda nas coisas terrenas. Nós oramos para Deus para pedir algo. Nós não oramos para Deus para ter intimidade com Ele, nós não oramos para Deus para que Ele seja em nós, nós oramos para que Ele faça por nós. Nós precisamos aprender a entrar no quarto secreto com Deus, orar, hora após hora. E aí ele diz, eu vou continuar lendo, pois vocês morreram,
E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então você também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, não praticam mais. Porque agora vocês estão em Cristo, estão buscando as coisas do alto, as espirituais, estão em constante oração. Então vocês estão vivendo, né? Não mais estas coisas da carne. Paulo está dizendo isso para eles. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, as quais vocês praticaram no passado. Não pertencem mais a nós que nascemos em Cristo. E ele continua, eu não vou ler todo o capítulo. Aí ele fala: mas agora, versículo 8, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Agora que vocês já se despiram, agora que ninguém mais aqui tem ira um contra o outro, né? Estamos todos vivendo em Cristo, somos um só em Cristo. Paulo está dizendo: se revistam do novo, que está sendo renovado, que continua, né? A obra continua. Como eu disse, eu sou apenas aqui um pré-adolescente na vida cristã, tentando aprender mais de Deus, que eu quero continuar aprendendo de Deus, que quer continuar vivendo em santidade para Deus. Eu sei que eu sou livre, eu sei que Cristo pagou o preço, eu sei, tudo foi consumado, glória a Deus. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais que me preocupar com todas essas regras, com todas essas leis, mas agora eu amo o meu Deus, e eu sei que estou nele, e eu quero viver para Ele, para a sua glória. Portanto eu não vou mais mentir, portanto eu não vou mais roubar, eu não vou mais ficar vivendo em maledicência, não vou usar linguagem indecente no falar, eu não vou me vestir indecentemente, eu não vou mais fazer estas coisas, porque esse Deus que deu a vida por mim, Ele é santo, santo, santo. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Acima de tudo, versículo 14, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu vou dizer 3 coisas para fechar aqui. No fim de tudo isso, Jesus naquela cruz consumou a obra da sua redenção, para que você pudesse retomar o caminho e o objetivo primário que foi dado ao ser humano na sua criação, no Éden: glorificar a Deus.